Olá pessoal, eu sou o chefe Thiago Paiva e esse é o vídeo do módulo sobre competências, atividades e avaliação da progressão pessoal, onde iremos fazer uma expansão do que foi visto no curso preliminar de forma resumida na UD Visão Geral do Programa Educativo. Então, o que já sabemos? O programa faz parte de um sistema composto de 4 itens que são interdependentes. Um não funciona sem o outro, e sem nenhum desses elementos o escotismo não funciona completamente. O primeiro deles é o propósito. O que queremos com o movimento escoteiro aqui no Brasil? Entendemos que o nosso objetivo final é transformar os jovens em melhores cidadãos, úteis à sociedade onde vivem, que tenham caráter ilibado e que estejam sempre alertas a ajudar a cuidar bem de si mesmo e principalmente do próximo. O segundo ponto, os princípios, formam a nossa base moral e de valores que pretendemos passar para construir o caráter da garotada. A grosso modo, tudo o que está contido na lei e na promessa escoteira. O terceiro ponto é o programa. O programa educativo é o combustível da máquina. É a forma pela qual atraímos o jovem para o movimento escoteiro, ou seja, através de atividades interessantes, atrativas e variadas, do marco simbólico significativo para cada etapa de desenvolvimento, conhecimentos e habilidades necessárias para desenvolver habilidades ao ar livre, especialidades, serviço comunitário e boa ação, a fraternidade mundial com símbolos de identificação e valores próprios para construir um mundo melhor, e o sistema de progressão pessoal apoiado por distintivos e insígnias. Por último, o método escoteiro, que é a forma como o programa é aplicado, baseado nos 5 pontos que o Baden-Powell criou no início do escotismo: aceitação da lei e promessa, a vida em equipe, o aprender fazendo, atividades progressivas atraentes e variadas e o crescimento pessoal com acompanhamento individual pelo adulto. Concluímos lá do curso preliminar que o programa contribui para o desenvolvimento integral do jovem nas 6 dimensões de desenvolvimento: físico, intelectual, social, caráter, afetivo e espiritual. O programa também é adaptado de forma a desenvolver tratos que vão crescendo em complexidade de acordo com a maturidade do jovem em cada fase de desenvolvimento. Uma coisa importante de lembrar é que o programa precisa ser constantemente atualizado, levando-se em conta as necessidades e anseios do jovem, bem como o contexto da sociedade e da época em qual ele está inserido no escotismo. Com a perspectiva de desenvolvimento integral, o escotismo busca que o jovem cresça de forma equilibrada, sem preconizar um aspecto sobre o outro. No desenvolvimento físico, o jovem compreenderá como as funções biológicas de seu corpo funcionam e como respeitar e cuidar de seu próprio corpo, bem como da integridade física de seus companheiros. No desenvolvimento intelectual, o jovem expande sua inteligência, perspicácia e outros tratos cognitivos. Ao desenvolver caráter, o jovem constrói sua vontade e mantém sob controle sua maneira de agir, segundo princípios e valores incorporados. Na área afetiva, veremos como o jovem lida com o desenvolvimento das suas relações com família, amigos e até com suas paqueras. Já na área social, o jovem desenvolve a forma como interage com a comunidade onde vive, de forma a assumir um papel no contexto social. Na área espiritual, o jovem é incentivado a buscar o sentido de sua existência, procurando na sua relação com sua fé o sentido da vida e qual a contribuição que quer deixar no mundo. Além de evitar que as atividades se concentrem em apenas um aspecto, essa perspectiva permite aumentar a percepção do jovem sobre os diferentes eus que convivem dentro de si, além de dar ao escotista a possibilidade de avaliar o desenvolvimento do jovem sob diversas dimensões simultaneamente. Como o programa educativo é adaptado para cada fase? O programa é construído em cima de objetivos educativos que são objetivos intermediários para alcançar objetivos finais. Os objetivos educativos são condutas com complexidade determinada, pensadas para serem compreendidas pelo jovem em cada fase de desenvolvimento. Os objetivos finais, por sua vez, são determinados de acordo com o perfil de saída do jovem com 21 anos do movimento escoteiro. Nesse quadro aqui ao lado, veremos exemplos de objetivos finais para o aspecto físico em negrito,
Cada linha de objetivo final pode ter 0 ou mais sublinhas que são adaptadas para cada ramo e cada fase de desenvolvimento do jovem. O conjunto de todos os objetivos finais e intermediários pode ser encontrado nesse livro, Objetivos Finais Intermediários, disponível para download no site da UEB. Durante seu período no movimento escoteiro, os jovens passam pelas fases de infância média, infância tardia, pré-puberdade, puberdade, primeira adolescência e juventude. Esses quadros do livro mostram a correlação dos objetivos que gradualmente vão se tornando mais complexos até que culminam no objetivo final da fase de juventude. Para uma melhor avaliação do jovem, esses objetivos educativos foram transformados em competências. Competência é o conjunto de chá, conhecimento, a habilidade e a atitude, ou seja, o conjunto do saber, saber fazer e saber ser. Para ilustrar melhor essa diferença, eu vou usar um exemplo de primeiros socorros. Por exemplo, um jovem aprende a fazer um curativo lendo o manual de primeiros socorros. Ele nunca fez um curativo na vida, só leu esse manual. Ele pode vir a se embananar com antisséptico, derrubar, não saber dobrar a gase corretamente, não saber cortar, não saber tirar uma tira de esparadrapo e se embananar completamente na hora de fazer um curativo. Se ele já treinou no grupo como fazer um curativo em uma situação simulada, ele possui a habilidade. Mas ele ainda pode se desesperar caso o sangramento seja forte ou o paciente esteja com muita dor ou resistente ao tratamento. Então, é importante existir a junção do conhecimento, que vai ser obtido através da prática, e que o jovem também desenvolva a sua cabeça e a sua atitude perante o uso desse conhecimento. De que adianta, por exemplo, a gente aprender primeiro socorro se eu fico desesperado quando vejo sangue? É preciso estar preparado para usar esse conhecimento. Então, como a gente desenvolve competências? O método escoteiro oferece a oportunidade de a gente adquirir competência através da realização de atividades. As atividades propostas no programa educativo são moldadas para que os jovens possam caminhar facilmente em direção às competências de cada fase de desenvolvimento. As atividades são usadas como parâmetro de avaliação pelos escotistas para indicar que o comportamento do jovem está se aproximando da competência proposta no objetivo intermediário. Por isso, nos manuais dos escotistas, são exibidas tanto as competências como as atividades correlatas. Mas nos manuais dos jovens só constam as atividades. Eles adquirem as competências sem perceber. Um ponto importante a ressaltar é que existem conjuntos de competências específicas para as modalidades do ar e do mar. Nesse slide vamos ver algumas competências e suas atividades correlatas, todas relacionadas a apenas um objetivo final. Infância média, infância tardia, pré-puberdade, puberdade, primeira adolescência e o objetivo final na juventude. De forma a estimular o interesse do jovem, as atividades foram alocadas no esquema de progressão pessoal apoiado por um sistema de distintivos em cada ramo. A progressão pessoal é um sistema que envolve vários atores, jovens, cotistas, companheiros e outros agentes educativos como pais, professores, educadores, treinadores. Esse sistema revela pontos fortes e fracos do jovem nas áreas de desenvolvimento. As atividades servem para duas coisas, para indicar o progresso do jovem dentro das etapas de progressão, mas o mais importante é indicar aos cotistas quão perto o jovem está de alcançar o comportamento definido na competência. Como o jovem não conhece as competências e não tem consciência do trabalho realizado, ele busca as atividades para avançar em sua progressão pessoal, sendo estimulado por isso. A primeira etapa do jovem dentro da progressão é sempre um período introdutório.
Os escotistas devem cuidar para que esse período dure cerca de 3 meses e, sempre que possível, sendo tutorado pelo monitor da patrulha, de forma a estimular a liderança do monitor e a criação de laços afetivos entre o monitor e o novo patrulheiro. Durante essa fase, o jovem incorpora e entende como a seção, a tropa e o grupo funcionam, bem como aprende quais são as tarefas e responsabilidades que pode assumir junto à sua patrulha. Normalmente, o período introdutório é feito por 10 etapas que estão disponíveis nos guias de bolso de cada ramo. Todos os escoteiros devem passar por esse período, embora alguns possam ser liberados de uma ou outra atividade quando já egressos de outra seção, como, por exemplo, lobinhos que fizeram passagem da alcateia para o ramo escoteiro. Depois do período introdutório, o jovem poderá fazer sua cerimônia de integração e, juntamente com ela, poderá também fazer sua cerimônia de promessa. Importante: o jovem deverá concluir as etapas do período introdutório para ser considerado membro ativo do grupo. Se essas etapas ele não sabe qual é o seu papel na dinâmica da patrulha, da tropa ou do grupo. Na cerimônia de integração, o jovem recebe um lenço do grupo, indicando que ele agora foi aceito como mais um membro do grupo, e também o seu primeiro distintivo de progressão. A partir do momento da integração também, o jovem poderá começar a conquistar as especialidades e insígnias se desejar, tendo assim acesso a todo o desdobramento do programa educativo. Já a promessa escoteira é um compromisso bem mais importante. O escotista deve se assegurar de que o jovem entende a importância desse compromisso e só faça sua promessa quando realmente se sentir preparado para isso, podendo inclusive fazer outras conquistas no sistema de progressão para só depois fazer sua promessa. É importante, porém, que ele seja incentivado a fazer essa promessa o mais rápido possível, não sendo normal a demora demasiada entre a integração e a promessa. Na cerimônia de promessa, o jovem vai receber seu distintivo de promessa, simbolizando o compromisso que ele fez com a lei, a promessa escoteira, e se tornando verdadeiramente um escoteiro. Durante a cerimônia de integração, o jovem recebe seu distintivo de progressão. Mas qual deverá ser o distintivo de progressão que eu vou integrar para o jovem? Então, o programa educativo prevê que existem duas formas de acesso à progressão. No acesso linear, o jovem ingressa na progressão pela etapa inicial de seu ramo e vai avançando na progressão pela execução das atividades propostas no programa, uma por uma. É uma forma de acesso mais uniforme do ponto de vista que todos os jovens terão que passar pelas mesmas atividades. Porém, o acesso linear não leva em conta a maturidade com que o jovem já entra no movimento escoteiro. Para isso foi criado o acesso direto. No acesso direto, o escotista deve utilizar da sua interação com o jovem durante o período introdutório para avaliar a maturidade e a bagagem que o jovem traz ao entrar no movimento escoteiro. Dessa forma, o escotista consegue, com o mínimo de empatia, perceber que competências o jovem já possui. E aí, ele determina em que fase de desenvolvimento psicológico o jovem já se encontra. De comum acordo com o jovem e os seus pares, o escotista pode colocá-lo diretamente em uma etapa de progressão que corresponde à maturidade em que ele se encontra. Considerando seu desenvolvimento dessa forma, a gente permite que o jovem chegue a níveis avançados de progressão, como os distintivos especiais. Mas o acesso direto ele pode parecer injusto para os jovens que já estão na tropa, pois os novatos não vão passar pela mesma quantidade de atividades que os demais. Cabe ao escotista criar um ambiente onde haja um respeito pela bagagem que o jovem traz, evitando coisas chatas como inveja e competição demasiada entre os jovens. Nesse slide podemos ver um quadro com todos os distintivos de progressão de todos os ramos. Do ramo lobinho, parta tenra, saltador, farejador e caçador. Do ramo escoteiro, pista, trilha, rumo e travessia. Do ramo sênior, guia, escalada, conquista e azimute. E do ramo pioneiro, a insígnia da cidadania e a insígnia do comprometimento. Além dos distintivos de progressão, temos também os distintivos especiais de cada ramo, que são as etapas máximas que cada escoteiro pode conquistar dentro de seu ramo. O Cruzeiro do Sul para os lobinhos, a Lei de Ouro para os escoteiros, o Escoteiro da Pátria para os sêniores e guias e a insígnia de BP para os pioneiros e pioneiras. A avaliação da progressão pessoal dos jovens pelo escotista é um processo que envolve vários atores, mas que existe de forma mais contínua dentro da vida da seção. Ela exige um ambiente especial, seguro, de aprendizagem, onde o jovem pode se expressar sem medos. Com os jovens se expressando sem medo, o escotista os avalia pela observação da sua habilidade e atitude. Nesse processo, 4 pontos são importantes. A visão sobre a importância das tarefas que estão sendo realizadas no desenvolvimento do jovem e a importância da tarefa para o jovem. Tempo,
pois o processo de como realizar a tarefa, lidar com as dificuldades e aprender é tão importante quanto ou mais do que o resultado. Paciência para não tirar conclusões precipitadas ou buscar acelerar resultados medianos. E muita dedicação para fazer tudo isso acontecer. Devido a essa quantidade de dedicação, de visão, tempo e paciência, é aconselhável que cada escotista avalie sempre um número limitado de jovens, para que com eles possa criar um relacionamento verdadeiro de confiança e promover uma orientação mais personalizada. O processo de validação da progressão pessoal se dá em 3 fases. A primeira é uma autoavaliação do jovem sobre o que fez, usando o guia como orientação e julgando o que sabe daquele assunto. Preferencialmente, essa autoavaliação deverá ser registrada de alguma forma para ser usada na próxima fase. A segunda fase, o Conselho de Patrulha deverá discutir a autoavaliação do jovem e chegar a um consenso se aquela habilidade que o jovem diz ter adquirido são de fato demonstradas por suas atitudes. Finalmente, a avaliação é revisada junto ao escotista responsável pelo acompanhamento do jovem, que irá negociar com o jovem e dar um pouco mais de feedback à sua autopercepção. Devido ao caráter holístico das atividades de progressão, outros agentes educativos podem e devem ajudar escotistas na avaliação do jovem, já que todas as experiências que ele vive em casa ou na escola ou em outros ambientes em que faz parte contribuem para a conquista das atividades e competências. O escotista deve sempre considerar esses outros ambientes e manter um contato informal com pais, professores, ministros religiosos, amigos e outros agentes educacionais para saber o que acontece com o jovem e se as condutas que ele demonstra no movimento escoteiro são também demonstradas fora dele. Mas deve-se ter cuidado para não expor ou constranger o jovem nessa jornada de forma alguma. O mais importante de tudo nesse processo é verificar se as condutas previstas nas competências existem efetivamente e se manifestam de forma repetida em todos os ambientes do qual o jovem faz parte. Não adianta ser escoteiro somente quando se põe o uniforme. Deve-se ser escoteiro para a vida. Ensine os jovens a serem escoteiros onde forem. Durante a conversa ao final do ciclo, haja como um irmão mais velho, um orientador e não um juiz. Busque consenso sobre os indicadores que podem ser concluídos e principalmente uma consciência do jovem de perceber quando está fazendo coisas com uma qualidade abaixo da expectativa. Tenha altas expectativas sobre os seus jovens, mas saiba lidar com a frustração, pois caso haja discrepância de opiniões entre você e o jovem, prevalecerá sempre a opinião dele. Lembre-se que ele é sempre o protagonista do próprio desenvolvimento, e somente ele vai lidar com as consequências no futuro de ter feito uma atividade mal feita. Outros pontos importantes nesse contexto. Sobre realizar metade ou a totalidade dos itens, lembre-se que o seu papel não é impedir o progresso do jovem por bobagem. Seu papel é motivar o jovem. O mais importante é a conquista da competência e não conquistar um número determinado de atividades. Então, quando o jovem estiver chegando perto da conquista daquela competência, passa ele de etapa, motive-o. Nem sempre a realização do conjunto de atividades significa a conquista de uma competência. Então, o escotista precisa verificar se a conduta do jovem se aproxima da competência definida. Se o jovem não se sente seguro, ofereça novas atividades. Os guias dão espaços para que você possa desenvolver novas atividades em substituição ou em adição às tarefas daquela competência. Os jovens podem ser liberados de determinadas atividades se você notar que as atividades não fazem sentido para um nível de maturidade do jovem. E quando a atividade também não faz sentido, há sempre a opção de substituição. Por exemplo, existe uma atividade onde o jovem deverá determinar alturas e distâncias pelo olho, mas se o jovem for um deficiente visual, essa atividade não faz sentido. Você pode trocar por uma coisa equivalente. Lembre-se sempre de adequar as atividades à competência. Outras dicas importantes baseadas na minha vivência de tropa. Se você quer oferecer atividade de progressão, leia os guias dos jovens. O material que tem nesses guias é riquíssimo e pode te dar um monte de ideias sobre coisas que você pode executar na sua tropa. Entenda bem como funciona o sistema de progressão do seu ramo. Isso vai ajudar você a conectar com seus jovens. Estime a aplicação do programa completamente em 2 anos. Quais as dificuldades que você vai encontrar?
a gente precisa ter uma rotatividade da execução do programa para que os jovens consigam chegar ao final da aplicação do programa em um determinado espaço de tempo. Conheça os programas das insígnias de interesse especial. Os jovens vão invariavelmente atrás desse tipo de material. E crie estratégias com os cotistas da sua seção. Experimente e não tenha medo de falhar. Não se sobrecarregue nem fique de mãos abanando. Distribua tarefas entre os cotistas da sua tropa e vamos ao trabalho. Então, para encerrar, eu gostaria de mostrar aqui um fluxograma de progressão, esse do ramo escoteiro, mas a gente pode baixar esses fluxogramas de progressão para todos os ramos no site da UEB. Então, como é que isso funciona? Primeiro, o escoteiro entra no grupo através do período introdutório e vai cumprir aquelas 10 etapinhas até fazer a sua integração ou a sua promessa. Uma vez que ele fez a sua integração, ele pode ter acesso ao sistema de progressão de forma linear, conquistando os distintivos na sua ordem, ou pode fazer o acesso direto dependendo da sua maturidade. Depois da integração também, os escoteiros podem começar a conquistar as insígnias de interesse especial. No caso aqui temos a insígnia do Cone Sul, a insígnia do Mundial do Meio Ambiente, a insígnia do Zoofonia e a insígnia de ação comunitária. A partir do momento da integração também, o escoteiro pode tirar quantas especialidades quiser em cada uma das áreas de desenvolvimento. Habilidades escoteiras, desportos, artes, serviços e ciência e tecnologia. Dependendo da quantidade de especialidades que o escoteiro conquista, ele pode receber os cordões de eficiência verde e amarelo e vermelho e branco. E também, dependendo da temática dessas especialidades, o escoteiro poderá receber as insígnias de modalidade. Grumete para a modalidade do mar, a insígnia do aviador para a modalidade do ar e a insígnia de explorador para a modalidade básica. Se o escoteiro já tem a sua promessa feita, completou todas as atividades do guia, está lá no final das etapas de rumo, tem pelo menos uma das insígnias de interesse especial, o cordão vermelho e branco e a insígnia da modalidade do seu grupo, ele poderá conquistar finalmente o seu distintivo especial, a Lis de Ouro. Então, pessoal, obrigado pela atenção. Qualquer dúvida, meu e-mail está à disposição. E até a próxima.